porque a Bíblia santificou a poligamia. Os cristãos costumam afirmar que a Bíblia, especialmente os 10 Mandamentos, é um guia de moral para a humanidade. No entanto, uma análise honesta do texto bíblico revela que essa moralidade é inexistente. Se os 10 Mandamentos fossem realmente um código moral divino e eterno, seria de esperar que proibissem práticas que impróprias para a dignidade humana. Condenam o roubo, a mentira e o adultério, mas em nenhum momento criticam ou proíbem a poligamia, ainda que ela fosse comum entre os povos da época. O silêncio é revelador. O que mostra que a moral bíblica não era superior à das nações vizinhas, mas apenas uma variação das mesmas práticas arcaicas. Todas as grandes figuras do Velho Testamento viveram em poligamia. Abraão teve como esposa Sara, mas também Agar e outras concubinas, Gênesis 25 verso 6. Jacó teve várias mulheres, entre elas, Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Gideão, o juiz de Israel, teve muitas mulheres, prostitutas e 70 filhos, Juízes 8 verso 30. Salomão levou a poligamia ao extremo, com 700 esposas e 300 concubinas, 1 Reis 11 verso 3. Davi possuía várias esposas e concubinas, 2 Samuel 5 verso 13. No caso de Davi, o Deus judeu ainda chegou ao ponto de dizer que, se ele quisesse mais mulheres, ele não lhe teria negado, 2 Samuel 12 verso 8. Uma clara demonstração de que Jeová nunca viu a poligamia algo imoral, impróprio que devesse ser banido. Em nenhum desses casos a poligamia foi condenada. Pelo contrário, aparece como sinal de bênção e prosperidade. Na verdade, nessa época, possuir muitas mulheres era indicativo de alto status naquelas sociedades primitivas. Em Deuteronômio 21 versos 10 e 14, Jeová determina que os hebreus, após guerras, poderiam tomar para si as mulheres mais bonitas das cativas. Esse mandamento é duplamente contraditório. É contraditório porque o mesmo Deus que proibia alianças matrimoniais com estrangeiros, Deuteronômio 7 versos 3, 4, agora ordena que as prisioneiras de guerra sejam incorporadas à vida doméstica dos hebreus. É contraditória também porque se o casamento com estrangeiras representava um perigo moral, como pôde o próprio Deus incentivar tal prática? Isso revela que o critério não era moral, mas militar e utilitário. Os hebreus seguiam os padrões morais e éticos da época. O vencedor roubava os bens e corpos do vencido. Alguns cristãos tentam justificar a poligamia dizendo que Deus a permitiu porque Israel precisava se multiplicar como nação. Esse argumento cai por terra diante do próprio texto bíblico. No Êxodo, Israel já era tão numeroso quanto as estrelas do céu e a areia do mar, Êxodo 1 verso 7, 12 verso 37. Só de homens, sem contar mulheres e crianças, havia mais de 600 mil, Números 1 verso 46. O próprio Jeová, em Números 14 verso 12, diz que poderia destruir todo o povo e, a partir apenas de Moisés, criar uma nação ainda maior. Se era possível começar tudo de novo com apenas um homem, então a poligamia jamais foi necessária para multiplicar Israel. Esse argumento cristão é apenas uma tentativa de encobrir a fragilidade moral do texto bíblico. A desculpa de que Deus age de acordo com a época. Esse argumento é muito frágil, pois ele na verdade depõe contra os próprios cristãos. Ele só sustenta que o Deus judeu era temporal e não atemporal. Era temporal porque seguiria as regras vigentes sem nelas poder interferir para impor sua santa vontade e seus padrões elevados de moral. Esse argumento também poderia ser desmentido pelo fato de Jeová não aceitou a escravidão de seu povo, e nem aceitou que seu povo adorasse outros deuses. E por fim, se tal argumentação cristã fosse válida, então a Bíblia não poderia querer impor padrões primitivos ligados ao homem daquela época a nós. A verdade é que a poligamia foi mantida porque todas as culturas vizinhas a praticavam. Os israelitas não eram diferentes de moabitas, cananeus, egípcios ou mesopotâmios. Seguiam os mesmos padrões sociais, porque eram frutos do mesmo contexto cultural. Jeová não elevou o padrão moral de Israel, apenas refletiu o pensamento primitivo dos homens daquela época. Se a Bíblia fosse realmente a palavra de um Deus universal e eterno, condenaria a poligamia desde o início. Mas como não passa de um livro humano, suas leis e costumes são apenas retratos de uma sociedade arcaica. Por fim, não podemos ignorar que Jeová,
ao apoiar e incentivar a poligamia, agiu exatamente como os deuses de outros povos. Todos os deuses da antiguidade aceitavam poligamia, escravidão, guerra e saque. Jeová não é exceção. Isso mostra que ele não era um ser de moral elevada, mas apenas mais um deus tribal, moldado à imagem da mentalidade humana de seu tempo. A poligamia na Bíblia derruba o mito da moralidade divina. Os 10 mandamentos nunca condenaram tal prática, os grandes heróis bíblicos a viveram intensamente, o próprio Jeová regulou e incentivou. A desculpa da multiplicação é incoerente diante dos próprios números bíblicos. Assim, a Bíblia não é um manual de moral eterna, mas apenas o reflexo da mentalidade primitiva de um povo primitivo, cujas práticas, hoje, seriam vistas como imorais, injustas e indecentes. Se houvesse um Deus realmente justo e universal por trás dessas leis, Israel teria sido radicalmente diferente de seus vizinhos. Mas não foi. E isso é a prova de que os 10 mandamentos, longe de serem a base da moral, são apenas mais uma criação cultural de seu tempo.